Olá, tudo bem? Eu espero que sim. Meu nome é Jederson Freitas, consultor de segurança da informação e segurança cibernética com mais de 19 anos de experiência nessas áreas. E hoje, dia 30 de junho, eu selecionei os seguintes destaques para o Notícias do Mundo de Segurança da Informação. Custo de negligenciar a cibersegurança vai além do caixa da empresa. Gartner prevê que 75% dos conteúdos de Analytics usarão Gen AI para inteligência contextual aprimorada até 2027 e metade das empresas paga resgate digital. E eu começo com essa notícia que fala: custo de negligenciar a cibersegurança vai além do caixa da empresa. O Brasil enfrenta uma onda crescente de ataques cibernéticos, com 356 bilhões de tentativas registradas em 2024, conforme dados da CNN. A questão central é: a falta de investimento adequado em cibersegurança já causa perdas significativas. É preciso agir para proteger dados e reputação. A cibersegurança deixou de ser uma opção para se tornar uma necessidade urgente. Negligenciar investimentos nessa área pode ter consequências graves. De acordo com projeção da PwC, o custo médio de um cyberataque pode atingir 5,3 milhões de dólares no caixa da empresa, sem contar os demais prejuízos de reputação, e o CISO ainda pode responder criminalmente pela passividade. O custo é altíssimo. Nos últimos dias, soubemos de que alguns veículos da imprensa estão noticiando com o maior vazamento de dados da história, com mais de 16 bilhões de senhas e credenciais expostas do Google, Apple, Facebook, Telegram e até de serviços governamentais. Independentemente de serem dados novos ou oriundos de outros vazamentos, com essa abundância de informações, os criminosos podem direcionar seus ataques para pessoas físicas, jurídicas ou instituições públicas. Incidentes dessa natureza, quando confirmados, podem colocar em risco a reputação da empresa e a proteção dos dados de seus usuários e clientes. Os CISOs estão na mira da justiça em casos de cyberataques. Em 2023, a Securities and Exchange Commission, SEC, dos Estados Unidos, acusou a SolarWinds e seu CISO Timothy Brown de fraude e falhas de controles internos relacionados a riscos e vulnerabilidades cibernéticas conhecidas, que levaram ao notório ataque à cadeia de suprimento em 2020. A SEC alegou que Brown estava ciente dos riscos, mas não os resolveu ou os escalou adequadamente dentro da empresa, além de fazer declarações enganosas aos investidores. Joseph Sullivan, ex-CISO da Uber, foi condenado por obstrução da justiça e ocultação a um crime grave por seu papel de encobrir uma violação de dados massiva que ocorreu em 2016. Ele não reportou o incidente às autoridades regulatórias e tentou pagar a hackers para que o caso permanecesse em sigilo. O conselho desaprovou a atitude. No entanto, a alternativa de pagar os cybercriminosos não foi inédita. Há 4 anos, um ransomware nas sedes da JBS dos Estados Unidos, Canadá e Austrália custou 11 milhões à empresa, que pagou aos criminosos para que não vazassem informações. Outro exemplo marcante foi o ataque à Colonial Pipeline em 2024. A divisão de oleodutos da empresa norte-americana teve seu sistema invadido, resultando na interrupção do fornecimento de combustíveis para todo o sudeste dos Estados Unidos. A companhia foi forçada a pagar um resgate aos criminosos, valor não divulgado, mas certamente alto. Esses incidentes comprovam a importância do tema. Estabelecer e manter um programa robusto de segurança cibernética com políticas e procedimentos de segurança claros e abrangentes, alinhado com as melhores práticas e regulamentações relevantes, é o primeiro passo para realizar uma gestão responsável dos riscos cibernéticos. Mas não é só isso. Investir em ações que tenham como foco aprimorar a postura de segurança é fator crítico de sucesso para estratégias de segurança das organizações. Outro ponto crucial é fomentar o desenvolvimento da cultura organizacional, promovendo a conscientização de todos os colaboradores. As iniciativas de conscientização e educação devem alcançar do mais alto escalão da organização até os parceiros de negócios e clientes, para que assim todo o ecossistema da companhia amadureça com o tema. A cibersegurança deve fazer parte da estratégia de qualquer empresa que deseja solidez no mercado. A omissão ao tema abre uma lacuna enorme aos riscos. Implementar e manter um programa de segurança eficaz traz tranquilidade para os executivos e segurança reputacional.
Em um mundo em que dados são ativos valiosos e os ataques estão cada vez mais sofisticados, a proteção contínua é uma necessidade estratégica. Diante de um cenário cada vez mais complexo, a pergunta que toda empresa deve se fazer é: podemos arcar com o custo da negligência? O risco cibernético é um risco estratégico e tem potencial de comprometer a continuidade de negócios. Essa matéria está excelente, como habitualmente faço nos comentários deste vídeo. O primeiro comentário eu coloco o link das 3 matérias e essa matéria, obviamente, pode ajudar muitas vezes na justificativa do porquê os programas de segurança cibernéticos são tão importantes. Os resultados da negligência estão claros nessa matéria. Gartner prevê que 75% dos conteúdos de Analytics usarão GenAI para inteligência contextual aprimorada até 2027. 75% dos novos conteúdos de Analytics serão contextualizados para aplicações inteligentes por meio de inteligência artificial generativa, GenAI, até 2027, permitindo uma conexão combinável entre insights e ações, de acordo com Gartner. Estamos passando de uma era em que as ferramentas de análise ajudavam profissionais de negócios a tomar decisões, para um futuro em que Analytics, impulsionado por GenAI, se tornará perceptivo e adaptativo. Isso possibilitará decisões dinâmicas e autônomas que têm o potencial de transformar software corporativo e de consumo, processos de negócios e modelos operacionais, diz Georgia O'Callaghan, diretor analista do Gartner. Uma pesquisa do Gartner com 403 líderes de Analytics ou inteligência artificial IA, realizada entre outubro e dezembro de 2024, revelou que mais de 50% relatam que suas empresas usam ferramenta de IA para insights automatizados e consultas em linguagem natural, geração de linguagem natural, NLG, para analytics ou desenvolvimento de inteligência artificial. Mesmo com esses recursos, a natureza estática do Analytics atual muitas vezes não consegue entregar resultados verdadeiramente dinâmicos e automatizados. O Gartner prevê que os recursos de Augmented Analytics evoluirão para plataformas de analytics autônomas até 2027, que gerenciarão e executarão totalmente 20% dos processos de negócios. O futuro perceptivo do Analytics proporcionará benefícios por ser proativo, colaborativo, conectado, contextual e contínuo. O Analytics perceptivo usará agentes de IA e outras tecnologias impulsionadas pela GenAI para monitorar continuamente as condições em evolução e perceber o ambiente-alvo, como mudanças no mercado e no comportamento do cliente ou interrupções na cadeia de suprimentos, diz O'Callaghan. A orientação e a análise podem então ser ajustadas de forma autônoma em resposta, criando uma infraestrutura analítica mais resiliente e responsiva. À medida que esses recursos surgem e são adotados pelas empresas, seu potencial para remodelar as operações de negócios e impulsionar o crescimento só tende a se expandir. De acordo com a pesquisa do Gartner, o risco abrangente que se aplica ao analytics perceptivo é a dependência excessiva de ações autônomas sem validação suficiente, o que pode resultar em consequências negativas não intencionais, danos à reputação e escrutínio regulatório. O risco de desvio de agente é uma preocupação séria em que as percepções e ações de um sistema se desviam gradualmente dos resultados desejados devido à evolução dos dados ou às interações imprevistas. O Gartner afirma que os agentes guardiões estão surgindo para lidar com esse problema inerentes aos sistemas de IA. Esses agentes monitoram e aplicam especificamente políticas e regras para garantir que os sistemas operem dentro de um conjunto de barreiras de proteção. A criação de agentes guardiões precisará ser um ponto focal importante de novas iniciativas de governança para os líderes de Data and Analytics, D&A, à medida que os analytics agêntico e perceptivo se tornarem a forma padrão de fornecimento de insights em todas as plataformas, comenta O'Callaghan. Essa matéria, vocês podem até estar se perguntando, mas o que isso tem a ver de fato com segurança? É bem simples. Essa ferramenta ela veio e está impulsionando grandes mudanças no nosso mercado. Porém,
se os dados não puderem ser confiáveis, do que adianta ter toda essa velocidade, ter toda essa capacidade de correlação de informações, se no cerne eu tenho um dado que não se pode confiar? E a matéria aborda dos pequenos desvios e o que pode ocorrer em virtude disso. Portanto, a segurança ele é um dos pilares, sem sombra de dúvida, da adoção desse tipo de tecnologia. A ideia de um guardião é extremamente interessante, mas precisamos ter um conjunto de controles para que esses dados e os agentes sejam confiáveis, ou melhor, íntegros. E na última matéria de hoje, metade das empresas paga resgate digital. Um novo estudo publicado pela Sophos revela que 50% das empresas no mundo pagaram, total ou parcialmente, os valores exigidos após sofrerem ataques de ransomware. A pesquisa foi feita com cerca de 3.400 profissionais de TI e segurança cibernética em 17 países. A disposição para pagamento é especialmente alta na Alemanha, 63%, e na Suíça, 54%. Segundo o relatório, o valor médio pago por resgate é de aproximadamente US$ 1 milhão, embora 53% das organizações tenham conseguido negociar montantes inferiores ao exigido inicialmente. A análise também mostra grande variação entre os valores exigidos e pagos nos países. Na Itália, por exemplo, a média da exigência foi de US$ 4,12 milhões, enquanto no Reino Unido chegou a 5,37 milhões de dólares. Já os pagamentos efetivos variaram de US$ 232 mil na França até 5,2 milhões de dólares no Reino Unido. A principal causa técnica dos ataques continua sendo a exploração de vulnerabilidades desconhecidas, apontada por 40% das empresas afetadas. Esse número sobe para 45% na Alemanha e 42% na Suíça, o que reforça as dificuldades em identificar e proteger áreas expostas. Além disso, 63% das empresas disseram que limitações de recursos contribuíram para o sucesso dos ataques. Entre as maiores organizações, com mais de 3 mil funcionários, a carência de especialista foi o principal problema. Já entre as empresas de médio porte, 251 a 500 funcionários, a escassez de pessoal e infraestrutura foi a maior dificuldade. Para encerrarmos aqui o quadro, obviamente essa questão está ligado a estamos, obviamente, perdendo o jogo. Se hoje, para resguardarmos a imagem da empresa ou conseguirmos restabelecer a situação de normalidade frente aos serviços e os dados que foram sequestrados, por assim dizer, temos que pagar aos criminosos, estamos financiando o crime, estamos perdendo essa guerra. É extremamente importante que consigamos acelerar medidas de proteção, de detecção e de resposta. Precisamos pensar claramente o quão protegidos esses dados estão. Precisamos revisitar toda a questão de controle de acesso, trabalhar aspectos para que se tenham acessos mínimos e apenas para o desempenho das suas funções ou ainda para consumo de serviço quando falamos de acesso entre microserviços, sistemas, etc. Precisamos rever os parceiros, precisamos acompanhar o nível de segurança que cada um deles tem, porque nitidamente estamos perdendo o jogo. Se estamos aqui dizendo que mais da metade das empresas que passam por esse tipo de incidente financia o crime, quanto mais vocês acham que esse dinheiro vai impulsionar os criminosos? Obviamente que muito. Bom, o que eu tinha selecionado para hoje era isso, espero sinceramente que você tenha gostado e se você gostou desse conteúdo, então curta para que ele chegue para mais pessoas, salve e compartilhe com seus amigos e colegas, porque dessa forma estará trabalhando aspectos de conscientização e com maior conscientização, maior cultura de segurança. Então vamos juntos por mais cultura de segurança da informação. Por hoje é isso, ótimo dia, um abraço e até a próxima!